Associe as ferramentas de manobra de baixa tensão a baixo de acordo com a sua definição e utilização. Bom, aqui a letra C está correta, né? A primeira ali é a 4, é um alicate universal isolado de uso geral em trabalhos de elétrica. A segunda é o número 3, né? Está na ordem decrescente ali. Alicate de corte 6 polegadas isolado, também para uso geral em trabalhos de elétrica. Número 2 ali, alicate, né, de bico chato isolado, né, para cortar, prender e dobrar cabos e arames. E o último alicate ali é um alicate desencapador, alicate para corte e decapagem de fios, professor. É sempre importante observar a especificação ali, ó, isolado, né? Isolado, claro, a gente vai ter que ver lá as características do fabricante, né? Geralmente, quando se fala em baixa tensão, ele é isolado para 1000 volts, certo? Mas o alicate aqui, né? Vamos falar um pouquinho mais do alicate aqui, que pode ser que um eletricista não tenha, né? Talvez aquele eletricista que não tem todo aquele ferramental, que está começando a carreira. Pode ser que ele não tenha um alicate de desencapador, pode ser que ele não tenha um alicate de bico, pode ser que ele não tenha um alicate de corte. Agora, alicate universal, duvido, né? Esse é o que serve para todas as coisas, né? É quase a primeira ferramenta que ele adquire, né, professor? Alicate universal, 2, 3 chaves de boca, 2, 3 chaves... Desculpa. Alicate universal, 2, 3 chaves Phillips e 2, 3 chaves de fenda. Dá para, com um multímetro ou um alicate amperímetro, dá para fazer bastante coisa, Maurício. Exatamente. Meu Deus do céu. Bom, sobre as partes aqui do alicate universal, né? Aqui nós temos essa ponta chata, né? De mordida estriada aqui, ó. Serve para apertar e dobrar e segurar chapas e fios, né? Esta parte mais aqui no meio, né? Essa abertura circular, também estriada, é própria para pegar parafuso, objeto circular, né? Ou objeto de menor bitola, né? Que seja, né, nesse formato cilíndrico, né? Dutos, né? Dutos de menor bitola nesse formato. Então é uma boa peça para agarramento, né? Essa parte do alicate. Aqui a lâmina de corte, né? Perto do vulcro. Sabe o que é o vulcro? Essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha aqui que ela é articulável, né? Ela que faz o movimento aqui do alicate. Né? Então aqui tem o objetivo de cortar arames, cortar fios, né? Há quem corte até parafuso, né? É resistente. Essa chapa aqui é resistente. E essa outra parte aqui, talvez você nunca observou, mas essa também tem uma finalidade, né? Aqui é utilizado para cortar arames mais grossos de bitola maior, essa parte aqui. Bom, aqui seria a parte isolante, né? Essa aqui a gente já conversou e conversa com frequência, né? Nem todo alicate ele é isolado para 1000 volts. Se tu comprar um alicate Xing Ling, não vai ter aqui a inscrição 1000 volts. Então assim, ó, não dá para ter certeza que ele vai isolar baixa tensão. Então ele tem que ter aqui 1000 volts, ele tem que estar escrito, pessoal. Não é todo alicate, né? Os de melhor qualidade tem a inscrição. Então tem que ter a inscrição do 1000 volts aqui no corpo da parte isolante. Então, pessoal, essa parte aqui talvez você não tenha observado, né? Mas alguns têm esse chanfro, outros não têm o chanfro, mas da mesma forma pode ser utilizado para fazer a crimpagem, né? A crimpagem de terminais, né? Nas pontas dos condutores tem os terminais. É claro que nós temos crimpador para isso, né? Mas o universal o que é? Ele tem várias funções e muitas vezes tu consegue resolver muitas coisas com o alicate universal. Vai ter situações que tu vai ter que buscar lá a ferramenta específica, né? Mas muitas vezes é possível fazer a crimpagem, né? Com essa parte do alicate universal, beleza? Aqui nós temos o desencapador de fios, né? Ele tem então esse parafuso aqui, ó, né? Que comanda a abertura, né? Faz a regulagem aqui da abertura por esse parafuso. Contém essa mola aqui para reduzir a fadiga do operador, né? Então, esse é o alicate desencapador. Confesso que não usei muitas vezes esse alicate desencapador. A gente costuma usar aquele desencapador automático, né? Que a gente vai ver para frente. Aqui um outro alicate de bico,
né? Tem essa ponta alongada, ele é bastante versátil. O seu formato também auxilia em atividades em locais pequenos, né, ou de difícil acesso. Facilita então aqui, né, o acesso, né, por ser essa ponta mais fina. Beleza? O alicate de corte, bastante utilizado para cortar fios de ligas metálicas, né, com alumínio, aço e cobre, até como alumínio, aço e cobre, e conseguindo cortar inclusive materiais grossos com facilidade. O universal também tem essa parte cortante aqui, né? Mas aqui ele tem uma abertura maior, né, para bitolas maiores. Esse alicate de corte, Maurício. Nessa pergunta nós temos: associe as ferramentas de manobra de baixa tensão abaixo, da esquerda para a direita, de acordo com a sua definição e utilização. Bom, aqui nós temos eu vou falar as ferramentas e depois eu vou falar a ordem delas, tá, professor? Sim. Nós temos um alicate desencapador automático, alicate para corte e decapagem. Temos um alicate para corte de cabos de alumínio e cobre, com ou sem cobertura plástica, de até 70 milímetros. Temos um alicate de pressão, ele serve para segurar, puxar e prender peças firmemente. Em trabalhos leves pode ser usado como prensa. Temos um desencapador manual, ferramenta manual para desencapar cabos de 4,5 a 25 milímetros. Um alicate para corte de cabo de alumínio ou cobre, corte de cabos de fio de alumínio e cobre. E alicate bomba d'água isolado, colocação e remoção de conectores. A afirmativa correta aqui é a letra E, onde nós temos ali, né? O primeiro começa com 1, né? O alicate desencapador automático. Depois nós temos ali o alicate bomba d'água. Depois nós temos o alicate de pressão. Na fileira de baixo, a gente começa ali com o 6, alicate bomba d'água isolado, certo? O próximo ali, nós temos o 2, que é um alicate para corte, e o 5, por último, que é um alicate para corte de cabos de alumínio e cobre, professor. Vou aqui salientar individualmente aqui, então, esses alicates, né? Os mais utilizados. Esse é o desencapador automático, que eu mencionei lá anteriormente, muito utilizado, muito utilizado. Inclusive, a gente pegou alguns vídeos de alguns fabricantes aqui para explicar sobre o uso e manuseio, né, desse equipamento. Vamos assistir então. Esse alicate da Tramontina, ele tanto corta como desencapa os fios, e o interessante é que ele é automatizado, certo? Isso, exatamente. Sidney, fala pra gente a utilização. Quem utiliza um alicate como esse? Ele pode ser utilizado em manutenção industrial e em setores automotivos. Perfeito. Agora, fala pra mim como que eu utilizo ele. É muito simples, tá? Ele possui o ajuste para você desencapar o tamanho correto da ponta do fio. Então é muito simples, aqui é um limitador, então você tem facilidade, você padroniza o desencapamento do fio. E já desencapou fácil, simples assim. Tá? E é possível também usar ele para fazer emendas no meio do fio. Então você não quer cortar e precisa fazer algum tipo de adaptação, você consegue aqui sem danificar o cobre. Olha só, abre um espaço e não danifica o cobre, e ele por fim corta, né? Sim, também ele faz o corte do cabo, como ele prensa a terminal sem isolar. Maravilhoso, perfeito. Para qual tipo de cabo ele serve? Ele é utilizado em cabo de 0,2 a 6 milímetros, tá? O outro alicate que foi mencionado nessa última pergunta, o alicate bomba d'água, né? Na norma, inclusive, ela demonstra esses dois alicates bomba d'água. Só que o alicate bomba d'água raiz, esse da esquerda aqui, ó. Esse é o bomba d'água raiz. Esse alicate aqui, ele já é um adaptado com a função de facilitar, né, a conexão e desconexão do conector cunha, certo? Então aqui, ó, a gente vê, até nessa outra figura aqui, ó, a gente vê aqui essas pontas aqui, né, esses dentes, que vão facilitar principalmente a desaplicação do conector cunha. Nós temos algumas ferramentas que nos auxiliam na aplicação e desaplicação dos conectores cunha. O conector cunha é um dos mais utilizados, principalmente na rede nua de distribuição de energia. E aqui, para conectores de bitola menor, então o alicate bomba d'água é uma mão na roda. Vamos ver aqui a aplicação, então, né, nesse vídeo, aplicação de conector cunha com bomba d'água. Aplicação dos conectores ramal, modelo Cara. A aplicação dos conectores ramal modelo Cara é feita de maneira simples, utilizando-se os alicates modelo Alicara.
A seguir, mostramos como é simples e rápido realizar esse procedimento. Primeiramente, posicione o componente C e a cunha nos condutores a serem conectados, pressionando o conjunto com as mãos. Em seguida, pegue o alicara ou mesmo um alicate bomba d'água de tamanho adequado e posicione-o no conector. Repare que uma das mordaças do alicate está posicionada na lateral da cunha. Isso ocorre para evitar as restrições na deformação que ocorrerá neste componente. Após a aplicação, verifique a trava da cunha dentro da janela existente na extremidade do componente C, comprovando que a conexão foi feita corretamente. Beleza, pessoal? Agora vamos ver aqui, né, a desaplicação do conector cunha com alicate bomba d'água. Desaplicação dos conectores ramal modelo Cara. Para realizar a desconexão dos conectores Cara, deverá ser utilizado o alicate alicara. Verifique antes se a abertura do alicate está correta e faça o ajuste se for necessário. Esta regulagem facilitará o manuseio do alicate. Posicione os dentes da mordaça do alicate alicara no espaço entre o componente C e a cunha. Isto irá levantar a trava existente no conjunto. Apoie a mordaça na parte frontal da cunha. Aperte o alicate e libere os dois componentes. Aqui nessa pergunta nós temos o seguinte: leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta com relação às ferramentas e sua utilização de acordo com a FECO S03. Bom, aqui todas as três estão corretas. 1, 2 e 3. É um tesourão isolado corta-vergalhão, utilizado para corte de cabos e fios de alumínio e cobre. Um tesourão isolado com lâminas forjadas, também utilizado para corte de cabos e fios de alumínio e cobre. E um tesourão para cabo de aço, ideal para cortar vergalhões e ferro de construções, professor. Beleza, Maurício. Vamos para a próxima. A próxima diz o seguinte: enumere as definições por ferramenta de acordo com as ferramentas da figura abaixo. Aqui nós temos então a primeira, né? Um alicate de compressão mecânico com matriz regulável. É um alicate manual para compressão de terminais em luvas tubulares de 10 a 120 mm. Agora a próxima ferramenta é a terceira. A segunda afirmação refere-se à terceira ferramenta, que é um alicate de compressão hidráulico utilizado para instalação de conectores, luvas de emenda e outro tipo de conectores de compressão, usando-se jogos apropriados de matriz, professor. A terceira afirmação refere-se à quarta ferramenta, certo? Onde nós temos aqui um alicate de compressão hidráulico à bateria. Alicate de compressão hidráulica com acionamento à bateria, destinada à instalação de luvas de emenda e conectores em condutores. Logo em seguida nós temos ali na quarta afirmação a número 5, que é uma bomba compressora hidráulica, conjunto hidráulico utilizado em instalações de conectores, luvas de emendas e outros conectores de compressão. E aí a última afirmação refere-se à segunda ferramenta, que é um alicate de compressão mecânico, projetado para a instalação de conectores, luvas de emenda e outros tipos de conectores de compressão, permitindo uma prensagem rápida e segura. Isso aí, aqui o mais usual, né? Os mais usuais, vamos enfatizar aqui, né? Nós temos, por exemplo, esse alicate de compressão hidráulica, né? Utilizado então para conectores, para emendas, né? Na rede de distribuição. Vamos ver o vídeo aqui então, né? Que fala sobre a aplicação e a desaplicação de conector cunha utilizando esse alicate de compressão hidráulica.
Nossa próxima pergunta diz o seguinte: assinale a alternativa correta com relação à ferramenta para conector cunha. Pistola, esse é brabo. Todas as afirmações estão corretas. Letra A. Serve para fazer conexão de cabo utilizando o conector cunha. São aplicados através de ferramenta específica, de fácil e rápido manuseio e permite ao eletricista realizar a ligação ou extração em mínimo tempo, sem afetar os condutores conectados, professor. Exatamente. Esse pistola aqui eu botei por minha conta, certo? Na norma não cita esse termo, mas ele é conhecido dessa forma, esse tipo de, essa ferramenta, né? Até porque existem, como eu já citei, a gente já viu aqui, outras ferramentas, né? Alicates e equipamentos que fazem ali a aplicação de conector cunha. Então esse aqui é uma delas e se diferencia, né? Por esse termo, né? Aí, chamado aí pelo pessoal, inclusive se tu for dar um Google ali, tu vai ver, bota lá pistola para conexão conector cunha, vai aparecer esse equipamento aqui. Ah, não é pistola de brabo então, professor? Não, pistola. Por quê? Porque aqui existe um revólver, Maurício, né? Como se fosse um revólver de tiro 22. Ah, tá. Ele dá um estouro, pat, né? Sonoplastia. Né? É como se fosse um revólver de tiro 22. Tanto para fazer a conexão do conector cunha, quanto para fazer a desaplicação dessa conexão. Vamos ver aqui o videozinho, então, que demonstra a aplicação do conector cunha com a pistola. Aplicação dos conectores cunha alumínio modelo PT e PTB. O vídeo a seguir mostrará como manusear corretamente a ferramenta KF002 na aplicação e desaplicação de conectores do tipo PT e PTB em suas distintas séries. Ferramenta KF002. A ferramenta é composta por uma unidade de força, uma unidade de disparo, porta-cartucho azul-vermelho e porta-cartucho amarelo. Para realizar a conexão ou desconexão, são necessários cartuchos metálicos vedados tipo festim, que geram a energia necessária para a movimentação do êmbolo da ferramenta. Estes cartuchos são comercializados pela KRJ. É importante ressaltar que cada conector tem um cartucho correspondente para sua correta aplicação e desaplicação. Realizando uma conexão. Para a realização de uma conexão, acople a ferramenta no cabeçote adequado ao tipo de conector. Para saber qual o cabeçote e cartucho adequado, atente para o manual de instrução que acompanha a KF002. Coloque o cartucho metálico adequado ao conector no porta-cartucho correspondente, empurrando com o dedo até sentir que está devidamente preso. Não é necessário forçar o cartucho. Quando terminar, guarde o porta-cartucho com cuidado. Prepare o conector a ser aplicado, colocando o componente C no cabo principal. Ajuste em seguida o cabo de derivação e a cunha correspondente, de modo a travar o conjunto, sempre verificando o sentido da seta na cunha, que indica o lado do cabo principal. Com a ferramenta e o cabeçote já acoplados, encaixe este conjunto no conector, girando em seguida a ferramenta através de sua manopla, de forma a travar ainda mais o conjunto total formado pelo conector, seus cabos e a ferramenta KF002. Repare que o cabeçote está acoplado de forma em que é possível ver o contato entre a ferramenta e a cunha do conector. Cuide para que a ponta do cano da ferramenta esteja perfeitamente centrada com a parte traseira da cunha. Isso irá facilitar a conexão. Utilizando apenas as mãos, encaixe o porta-cartucho na parte traseira do cano da unidade de força. Não utilize nenhum objeto para encaixar o porta-cartucho e lembre-se que para cada conexão deve-se utilizar um determinado cartucho. Pegue a unidade de disparo e conecte-a na unidade de força, girando-a até ouvir um clique. Verifique se as duas unidades estão travadas através do pino de travamento. Avalie se o conjunto está firme e bem centrado com a parte traseira da cunha do conector e acione o botão de disparo apertando a tampa de borracha no ponto onde existe um ressalto redondo em alto relevo.
Isto irá detonar o cartucho e mover o êmbolo. Após a detonação, empurre o pino da manopla de travamento para a frente e gire a unidade de disparo no sentido anti-horário, desacoplando-a da unidade de força. Gire a ferramenta e libere-a do conector. Verifique a conexão a partir da trava formada na cunha, indicando que a conexão foi finalizada com sucesso. Retorne o êmbolo à posição original para dentro do cano da ferramenta, liberando o freio de retenção do êmbolo. Voltando aqui então, vamos ver agora um outro vídeo que fala da desaplicação de conector cunha com essa pistola. Realizando uma desconexão. Para realizar a desconexão, acople a ferramenta no cabeçote adequado ao tipo de conector. Para saber qual o cabeçote extrator e cartucho adequado, atente para o manual de instrução que acompanha a KF002. Encaixe a plataforma de extração no cabeçote, obedecendo a tabela que acompanha o manual de instrução do produto. Em seguida, trave o conjunto no conector, atentando para que a unidade de força esteja alinhada ao apoio do extrator. Este extrator fica encostado no componente C do conector e será responsável pela correta desconexão. Com as duas unidades corretamente travadas, pegue a unidade de disparo e conecte-a na unidade de força, girando-a até ouvir um clique. A ferramenta está pronta para o disparo. Avalie se o conjunto está firme e bem centrado com o apoio do extrator. Acione o botão de disparo apertando a tampa de borracha no ponto onde existe um ressalto redondo em alto relevo, detonando o cartucho e movendo o êmbolo. Gire a ferramenta e libere-a do conector. A desconexão correta irá liberar o componente C e a cunha. Retorne o êmbolo à posição original para dentro do cano da ferramenta, liberando o freio de retenção do êmbolo.